A água estava turva, cheirava a suor, sangue e pântano. Ao amanhecer, a legião romana parou à beira de um afluente sem nome na Gália. Às costas, uma marcha de uma semana com lama até aos joelhos. À frente, o desconhecido. E, no entanto, como escreveu Políbio, nenhum soldado ousou entrar no rio antes que o sinal soasse. Não porque temessem o inimigo, temiam a lama. A lama que podia matar mais depressa do que uma espada. Quando dezenas de milhares de homens viviam em campanha por semanas, cada um deles era uma fonte de perigo. Suor, parasitas, excrementos, comida em decomposição, tudo isso se misturava num único cheiro de morte. Mas as legiões de Roma sabiam sobreviver onde outros exércitos simplesmente pereciam. A sua arma não era apenas o aço, mas também a ordem. No cerne dessa ordem estava o conceito de balneum, o banho de campanha. Não tinha salões de mármore como em Roma, mas carregava a mesma ideia, a limpeza como parte da disciplina. A água, mesmo que gelada, tornava-se um elemento tão essencial do serviço militar quanto uma lança ou uma armadura. Imagina, num acampamento para milhares de pessoas eram erguidas fossas, tendas, cozinhas e, ao lado, obrigatoriamente, um local para abluções. Arqueólogos encontraram vestígios de tais banhos na Britânia e no Danúbio, pequenas salas de pedra ou terra com um forno e tubos pelos quais o ar quente era impulsionado. Mas mais frequentemente, apenas um rio, um balde e uma vontade de ferro. Os romanos chamavam a isso lutum militis, a lama do soldado, e combatiam-na diariamente. Não por conforto, mas pela vida. Nos regulamentos militares da época de Augusto era expressamente indicado: o legionário era obrigado a lavar-se após a marcha e a limpar o corpo com óleo ou areia. O óleo substituía o sabão e a areia removia o suor e a poeira, como uma lixa. Tal lavagem era dor, não prazer, mas a recusa em fazê-lo podia ser punida como desobediência a uma ordem. Depois bastava uma infecção espalhar-se pelo acampamento e a legião transformava-se num cadáver em decomposição, incapaz de manter a formação. O próprio César escreveu sobre casos em que as doenças ceifavam mais vidas do que os inimigos. E, no entanto, foi precisamente aqui, nas águas turvas dos rios do norte, que os romanos criaram o que mais tarde seria chamado de higiene de campanha. Não salvava a todos, mas fazia o impossível. Mantinha o exército vivo em condições onde cada gota de água podia ser mortal. E quando a legião se levantava ao amanhecer e seguia em frente, atrás dela ficava apenas terra queimada e vestígios de fogueiras, e o local onde a água fervia no dia anterior. Onde outros exércitos deixavam cadáveres, os romanos deixavam ordem. Mas como mantinham essa ordem quando tinham aos ombros 20 quilos de equipamento, calor e centenas de quilómetros até à cidade mais próxima? E quem garantia que cada legionário passasse pelo Rio Frio, mesmo que o corpo doesse de cansaço? A rotina de marcha diária da legião romana assemelhava-se a um pesadelo interminável de poeira, fumo e suor. Cada soldado carregava consigo não menos de 25 quilos. Armadura, espada, lança, provisões para 3 dias, ferramentas para a construção do acampamento. Mas o fardo mais pesado não era o metal. Era o cheiro. Uma mistura de queimado, suor, carne em decomposição e pele molhada. Esse cheiro perseguia os legionários como uma sombra e não os deixava esquecer que o homem é apenas um animal, a quem é permitido ser limpo apenas por ordem. Quando o acampamento era montado à noite, o legado, comandante da legião, primeiro ordenava cavar uma vala, montar as tendas e depois organizar um local para abluções. A água era parte da disciplina militar. Não por acaso Tácito escreveu: onde o legionário se mostra preguiçoso para se lavar, aí começa a doença. A lavagem, a esfregação do corpo com areia e a unção com óleo tornaram-se um ritual, não de fraqueza, mas de força. Os guerreiros que se banhavam com água gelada após a marcha diária pareciam estátuas de aço cobertas de vapor. Mas a limpeza em campanha não era um luxo, mas uma arma. Os médicos eram chamados médicos legionaris, médicos militares, designados para cada legião. O seu dever era garantir que os soldados não contraíssem infecções após as batalhas e os banhos.
Eles exigiam dos centuriões, comandantes de centúrias, que realizassem abluções obrigatórias, mesmo em condições de frio e cansaço. Isso parecia uma tortura, mas salvava o exército de epidemias que teriam aniquilado destacamentos inteiros de outros povos. Na ausência de sabão, os romanos usavam o strígil, um raspador metálico curvo com o qual removiam do corpo óleo, sujidade e suor. Primeiro, o soldado esfregava a pele com azeite, depois raspava a camada juntamente com toda a sujidade acumulada durante o dia. Este processo não era apenas uma purificação, mas um castigo para o corpo. O raspador cortava a pele e a água fria depois dele parecia fervente. Mas a disciplina exigia suportar. Por achados arqueológicos, sabe-se que mesmo em províncias remotas, as legiões construíam termas rudimentares. Nelas havia um hipocausto, um sistema de aquecimento subterrâneo onde o ar do forno passava por baixo do chão, criando calor. Esses mini-banhos foram encontrados até mesmo na Britânia, onde o inverno podia matar uma pessoa numa só noite. Mas mais frequentemente, os soldados contentavam-se com rios e caldeirões. A água quente era aquecida em vasos de bronze e depois distribuída por tinas de madeira. Alguns minutos de calor e, novamente, a marcha. Essa ordem surpreende até mesmo os historiadores militares modernos, pois a legião, que contava com 5.000 homens, movia-se como um organismo único. Todas as noites eles cavavam trincheiras, montavam tendas, esticavam toldos, acendiam fogueiras e organizavam abluções. Para tudo, não mais de 2 horas. A disciplina, levada ao automatismo mecânico, não permitia que o caos penetrasse. E foi por isso que as legiões de César podiam percorrer 25 quilômetros por dia, mantendo a capacidade de combate por semanas. Mas a água nem sempre era limpa. Nos pântanos da Germânia, no norte da Gália, ou nas areias da Síria, os rios eram frequentemente envenenados pela putrefação, sangue, restos mortais. Historiadores relatam que os romanos usavam filtros de tecido e areia e também ferviam a água, adicionando vinagre. Esta bebida chamava-se posca, uma mistura de ácido e água, com a qual saciavam a sede e lavavam as feridas. Ela matava bactérias, desconhecidas naqueles tempos, e salvava a vida de milhares de soldados. O termo posca tornou-se um símbolo de sobrevivência militar. O soldado que a bebia e se lavava em água turva vivia mais tempo do que aquele que procurava a pureza. Os romanos entenderam. O principal não era evitar a sujidade, mas fazê-la servir. Eles ferviam, esfregavam, queimavam, purificavam com areia, transformando o próprio procedimento de limpeza num ato de disciplina. Mas o mais surpreendente é que mesmo durante as batalhas, eles não se esqueciam do corpo. Após a batalha, os legionários lavavam-se, limpavam as feridas, esfregavam os músculos com óleo. Isso não era apenas cuidado com a saúde, era um ritual de retorno à humanidade, pois a sujidade, o sangue e o suor apagavam a linha entre o soldado e a besta, e a ablução devolvia o sentido de forma e ordem. Arqueólogos encontraram na antiga Vindolanda, na fronteira da Britânia e da Escócia, cartas de legionários onde estes se queixavam não do inimigo, mas da água fria e da falta de óleo. Escreviam que sem abluções o corpo apodrece como carne num poço. Estas linhas soam como o grito de um homem que entende. A limpeza é vida e a sujidade é morte. Assim, o exército romano, passo a passo, criava o seu sistema de higiene, simples, mas impiedosamente eficaz. Onde outros exércitos se afogavam em doenças, os legionários mantinham-se em formação. Água, areia, óleo e disciplina férrea tornaram-se as mesmas armas que o gladius. E foi graças a eles que o Império pôde marchar através de desertos, pântanos e montanhas, sem se perder na sujidade. Mas uma questão permanecia em aberto. Como este sistema sobrevivia quando a legião se encontrava longe de rios, entre as areias da Síria ou na escaldante África, onde não havia água alguma? Quando as legiões marchavam pelas areias da Síria ou pelas planícies queimadas do Egito,
a água tornava-se uma preciosidade, igual ao sangue. Sob o sol, que escaldava a terra até à brancura, o suor transformava-se instantaneamente em sal na pele. Os soldados bebiam de odres feitos de peles de cabra e cada gole valia uma vida. Não se falava em banhar-se. E, no entanto, mesmo aqui, onde a própria terra não conhecia umidade, os romanos encontravam uma forma de se manterem limpos. Nessas condições, eles usavam cinza e óleo, uma mistura estranha, mas que os salvava de infecções. Primeiro, o corpo era untado com óleo, depois, polvilhado com cinza obtida das fogueiras. A mistura absorvia o suor, a sujidade e a gordura, e depois era raspada com uma faca ou um estrígil. Assim, surgiu a versão semidesértica do banho romano. Arqueólogos modernos encontram nos oásis do Egito restos de estrígilos de bronze e vasos com cinza, evidências de que o banho existia mesmo onde não havia rios. Quem via este procedimento pela primeira vez considerava-o uma loucura. Os legionários, untados com uma camada cinzenta, pareciam estátuas vivas. Mas nessa loucura escondia-se um cálculo. A cinza agia como um álcali, destruindo bactérias. O óleo protegia a pele de rachaduras e queimaduras solares. Mesmo no deserto, o corpo permanecia apto para o combate. Um papel especial nessas marchas era desempenhado pelos aquilíferos, soldados responsáveis pelo armazenamento e distribuição de água. O seu nome derivava da palavra aqua, água. Não era apenas um cargo, mas uma responsabilidade pela vida de toda a legião. A água era escassa, mas a distribuição seguia rigorosamente as normas. Alguns goles por pessoa de manhã, alguns à noite. Quem violasse a ordem era punido da mesma forma que por deserção. Testemunhos escritos da época do imperador Trajano relatam que nas suas campanhas orientais as legiões construíam cisternas temporárias revestidas com peles e argila. Nelas recolhiam água da chuva e depois a ferviam, adicionando vinagre, a mesma bebida salvadora, a posca. Ela saciava a sede e limpava o intestino. Beber água sem vinagre era proibido. O risco de infecção era demasiado grande. Esta mistura simples, água, vinagre e cinza, tornou-se um símbolo de sobrevivência. Mesmo sob o sol escaldante, o romano tinha de estar limpo. Não podia permitir-se a fraqueza, pois a sujidade era considerada um sinal de bárbaro. E isso não era apenas arrogância, mas uma estratégia. Corpo limpo, soldado forte, formação sólida, exército invencível. A água era escassa, mas os romanos tinham tempo. Eles cavavam poços, puxavam mangueiras de couro, criavam banhos improvisados com tendas. O ar quente das fogueiras era direcionado para debaixo dos tecidos, criando um efeito de sauna. Lá fora, o deserto queimava tudo o que era vivo, e dentro da tenda, o vapor rodopiava, cheirando a óleo e suor. Aqui, o corpo era purificado e o espírito descansava. Esses banhos de campanha, a personificação da teimosia romana. Nem o calor, nem a areia, nem a falta de água podiam quebrar o ardem. Mesmo que o banho se transformasse numa nuvem de pó, permanecia um símbolo de civilização, pois o romano acreditava: a limpeza distingue o homem do selvagem, a disciplina do caos, o império da barbárie. E, no entanto, quando os exércitos regressavam do deserto, traziam consigo não só a glória, mas também as doenças. Os legionários, endurecidos nas areias, enfrentavam uma nova ameaça: a sujidade dos assentamentos humanos, onde a água estagnava nos poços e as doenças esperavam a cada passo. Como os romanos lidavam com isso, quando a campanha terminava e a legião entrava na cidade? Quando a legião regressava da campanha, os guerreiros sonhavam com muralhas, com um teto sobre a cabeça, com a água suave das termas. Mas foi precisamente nessas cidades, onde tudo parecia seguro, que uma nova ameaça os espreitava: a água estagnada e as doenças da multidão. A sujidade, da qual os romanos fugiam no deserto, esperava-os na civilização. Tito Livio escreveu que, nas cidades do Império, as doenças seguiam as tropas, como as sombras seguem o sol.
As cidades romanas orgulhavam-se dos seus banhos, enormes complexos onde a vida fervilhava, ruído, vapor, gritos, risos, conversas sobre política e mulheres. Mas para os soldados, estas termas não eram um local de descanso, mas um teste. Os seus corpos estavam habituados à severidade da limpeza de campanha, onde cada raspador deixava uma marca e cada gota de água tinha um preço. Agora entravam em salões de mármore, onde dezenas de pessoas partilhavam uma única banheira. E, juntamente com o vapor, subiam para o ar bactérias, cuja existência os antigos desconheciam, mas que temiam instintivamente. Por isso, os militares tinham uma tradição especial, o balneum militari, um banho apenas para legionários. Situava-se perto dos quartéis, geralmente na periferia do acampamento ou perto das muralhas. Ali mantinha-se a mesma ordem que em campo: ablução, unção com óleo, limpeza com raspador, verificação obrigatória pelo médico. O corpo era considerado uma arma e, se a arma enferrujasse, precisava de ser reparada. Achados arqueológicos mostram que esses banhos militares tinham 3 salas: fria, morna e quente. O sistema de hipocausto, aquecimento subterrâneo, permitia regular a temperatura. As pedras eram aquecidas pelos fornos. O ar passava por baixo do chão e das paredes, criando um calor uniforme. Os romanos chamavam a estas salas frigidarium, tepidarium e caldarium, 3 estágios de purificação, 3 passos da fadiga ao repouso. Mas não era apenas higiene. O banho era um local de irmandade militar. Aqui, os legionários trocavam histórias, tratavam feridas, preparavam-se para novas campanhas. No ruído do vapor e da água, ouviam-se as vozes daqueles que já não regressariam dos campos de batalha. A limpeza tornava-se memória. É interessante notar que, mesmo nos tempos imperiais, quando as legiões estavam nas fronteiras distantes, na Britânia, Dácia, no Reno, os engenheiros militares construíam termas completas com fornos e tubos de pedra. Os seus vestígios são encontrados perto da muralha de Adriano, em Vindolanda e Carlisle. Estas construções são a prova silenciosa de que a limpeza, para os romanos, não era um privilégio, mas uma necessidade. Os historiadores observam que, graças a um rigoroso sistema de higiene, a taxa de mortalidade por doenças no exército romano era significativamente menor do que na maioria dos exércitos medievais, milhares de anos depois. Nisto reside o paradoxo. A civilização podia matar um homem mais rapidamente do que uma campanha. Onde os bárbaros viviam na sujidade, os romanos sobreviviam no pó e no calor, porque transformavam a limpeza num ritual de sobrevivência. E, no entanto, mesmo o sistema mais perfeito tinha o seu limite. Quando o Império começou a desintegrar-se, a ordem rachou juntamente com as estradas e os aquedutos. As termas esvaziaram-se, a água estagnou, as doenças regressaram. O que outrora mantivera o exército vivo tornou-se a sua fraqueza, pois sem disciplina férrea, nem a água nem o banho já salvavam. Mas como e por que razão o hábito da limpeza, que outrora se tornara um símbolo de força, desapareceu juntamente com a própria Roma? E o que aconteceu àqueles que ainda tentavam manter essa ordem entre as ruínas do Império? A queda da disciplina não começou com derrotas no campo de batalha, mas com o cansaço. Os soldados, habituados à ordem, passaram a ver a ablução não como um dever, mas como um fardo. Após a morte de Marco Aurélio e o início da crise do terceiro século, as legiões romanas encontravam-se cada vez mais em estado de guerras intermináveis, do Danúbio à Síria. As cidades desmoronavam, as estradas eram tomadas pela vegetação, os aquedutos que durante séculos abasteceram as guarnições com água caíam em desuso. Onde antes fervilhavam as termas, agora jaziam ruínas.
Os historiadores escreveram que as legiões, abandonadas nas fronteiras, perdiam não só o moral, mas também o hábito da higiene. Na sujidade dos acampamentos, começavam a proliferar piolhos e doenças. Faltavam médicos, óleo e vinagre, um luxo que agora só os comandantes podiam pagar. Os soldados comuns lavavam-se com água da chuva quando tinham a oportunidade. Onde outrora se erguiam termas de pedra, restavam buracos escavados na terra e cheios de umidade turva. Gradualmente, até as palavras desapareceram. Os termos balneum e hipocausto passaram a soar como ecos de um mundo antigo. Em seu lugar, surgiu a prática bruta da sobrevivência. Em vez de óleo, cinza. Em vez de raspadores, pedras. Mas o principal desapareceu não dos corpos, mas das mentes. A crença de que a limpeza era parte da disciplina e a disciplina era a essência de Roma. As províncias do norte tornaram-se o símbolo dessa perda. Arqueólogos na Britânia e no Reno encontraram termas abandonadas no início do século V. Nelas, tudo permanecia intocado. Fornos com carvão, estrígiles de bronze, jarros com restos de óleo. Parecia que os soldados simplesmente partiram e não regressaram. Talvez os bárbaros os tivessem atacado, ou talvez eles próprios tivessem deixado de acreditar na ordem que, ainda há pouco, mantinha o mundo. Com a desintegração da infraestrutura, a água também desapareceu, os aquedutos ruíram, as fontes secaram. A sujidade, outrora vencida, voltou a tomar o poder. As doenças ceifavam as cidades e nem mesmo os imperadores conseguiam encontrar água limpa para o banho. Plínio, o jovem, escreveu sobre como a sujidade nas termas se transformou num símbolo do nosso tempo. Esta frase tornou-se profética. E, no entanto, mesmo neste período sombrio, havia aqueles que não se rendiam. Os restos das antigas legiões, guarnições nas fronteiras distantes, mantinham o ritual da ablução. Construíam pequenas saunas de madeira, ferviam água em caldeirões de bronze, esfregavam os corpos com areia, como se tentassem preservar a própria memória de Roma. Para eles, a limpeza tornou-se um ato de resistência, o último sinal de pertença ao Império. Foi então que nasceu um novo termo, balneum militare reducta, o banho militar reduzido. Eram pequenas construções, destinadas a dezenas de pessoas. Não havia mais mármore, colunas e pisos aquecidos. Apenas fogo, fumo e cheiro a óleo. Mas cada um que lá entrava sentia que ainda fazia parte da grande máquina que outrora marchara pelo mundo. A limpeza transformou-se de rotina em símbolo de memória. Quando o Império se desintegrou definitivamente em 476, com a sua partida, as termas também desapareceram. Mas com elas não desapareceu o desejo de ordem. Ele escondeu-se nos hábitos dos descendentes, nos estatutos monásticos que exigiam lavar as mãos e o corpo, nas tradições dos cavaleiros que limpavam as suas armaduras como outrora os legionários limpavam a pele. Roma caiu, mas a sua ideia sobreviveu nas formas mais inesperadas. E, no entanto, restava uma última pergunta que os próprios romanos nos fariam. Se a limpeza é uma arma, somos nós hoje capazes de a usar tão bem quanto eles? Quando o Império mergulhou no caos, parecia que tudo desaparecera. Estradas, exército, lei, a fé na ordem. Mas uma imagem não desapareceu. A água quente, o vapor, o calor purificador. Um símbolo que durante séculos manteve os romanos em formação. Mesmo quando as últimas legiões abandonavam os fortes e queimavam os acampamentos, algures na terra o ar ainda sussurrava nos tubos subterrâneos do antigo hipocausto. Esses pulmões de pedra continuavam a respirar calor, como se a própria memória de Roma não quisesse arrefecer. Arqueólogos relatam que, séculos após a queda do Império, bárbaros, francos, visigodos, ângulos, chegavam às ruínas das termas. Não entendiam como o calor podia fluir por debaixo do chão, mas sentiam a força nessas pedras. Alguns deles tentavam restaurar os fornos, aquecer a água, mesmo sem saber para quê. Nas suas mãos, a antiga tecnologia
transformava-se num rito, uma herança transmitida sem palavras. Assim, a ideia de limpeza sobreviveu àqueles que a criaram. Para os romanos, o banho não era apenas um alívio corporal, mas um ato de disciplina espiritual. O corpo era purificado para não ceder à fraqueza, para suportar o frio, o calor, a dor. Era parte da virtude militar. Cícero escreveu que a limpeza do corpo é o reflexo da ordem na alma. Quando as termas desapareceram, essa ordem interna também desapareceu. A Europa medieval ainda consideraria o banho perigoso, doloroso, até pecaminoso por muito tempo. As pessoas esqueceram que foi precisamente a limpeza que salvou exércitos e cidades. Mas o rasto do banho romano não se dissolveu. Em Bizâncio, as termas militares sobreviveram e os soldados bizantinos, herdeiros dos legionários, continuavam a aquecer a água e a untar os corpos com óleo antes da batalha. Mais tarde, os árabes adotaram este costume, criando os seus hammams, descendentes dos balneums romanos. A ideia de limpeza como forma de força atravessou os séculos, mudando línguas e crenças, mas não a essência. Mesmo nos países do norte, onde as legiões não chegaram, surgiu o amor pelo vapor, pelo banho, pelo ar quente, como um eco daquela disciplina que outrora manteve o mundo sob o domínio de uma única cidade. Arqueólogos encontraram em Pompeia e na Britânia dezenas de strígiles, vasos com óleo, fornos, abóbadas de hipocasto. Estas descobertas não são apenas pedras. Elas falam de uma crença de que o homem pode vencer a natureza não com a espada, mas com a limpeza, o trabalho, a ordem. A água para os romanos era como o fogo, precisava de ser domada, forçada a servir. Por isso, mesmo em combate, entre cadáveres e sangue, os legionários encontravam tempo para se lavar. Era a sua forma de dizer ao mundo: não somos animais, somos Roma. Quando investigadores modernos comparam a sobrevivência de exércitos de diferentes épocas, os números surpreendem. Nas legiões romanas, a taxa de mortalidade por doenças era quase 2 vezes menor do que nos exércitos da Baixa Idade Média. Não por causa de uma medicina milagrosa, por causa do hábito da limpeza. Lavar-se significava sobreviver. Sobreviver significava vencer. Mas o mais importante nesta história não é a técnica, mas o espírito. Os romanos podiam marchar através da sujidade e do frio, mas não permitiam que a sujidade se instalasse no interior. O seu banho era um símbolo de autocontrolo e não apenas do corpo. E quando esse controlo desapareceu, com ele desapareceu também o império. Hoje, vivemos num mundo onde a água quente corre da parede e a limpeza parece algo óbvio. Mas é precisamente isso que torna a pergunta dos romanos particularmente pertinente. Estamos dispostos a pagar o mesmo preço pela ordem, pela disciplina, pela sobrevivência, se um dia tudo voltar a ruir? Porque no fim desta história não está o banho, nem o império, nem sequer a água. No fim está o homem, de pé junto ao rio frio, cansado, coberto de suor e pó, mas ainda assim a mergulhar na água. Ele sabe que amanhã pode morrer, mas hoje ele purifica-se. Não por beleza, mas por força, pela crença de que, mesmo no meio da sujidade, se pode permanecer humano. E agora, sabendo isto, vale a pena perguntar a si mesmo, se estivesse ao lado dele, sob o vento gelado, com uma espada às costas e sujidade debaixo das unhas, seria capaz de fazer o mesmo? Seria capaz de entrar na água turva para provar que é digno de fazer parte de Roma?